Oi, meu nome é Caio e eu sou atualmente aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, uma das unidades da USP. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, um pouquinho de Química, mas um pouco mais próximo do que a gente tem no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouquinho dentro do dinheiro. Então, para a gente entender um pouco o processo de fabricação do dinheiro, a gente vai entrar um pouquinho dentro da química, que é, bom, o que é o papel? Ele é basicamente celulose. O que é a celulose? É o que constitui basicamente as plantas. Então, o dinheiro, ele tem a sua base como celulose. E de onde vem essa celulose? Bom, geralmente, no nosso caso aqui no Brasil, ela vem principalmente de eucaliptos. Mas não se restringe só a isso. Tem papel de bambu, tem papel de arroz, tem papel de vários tipos. Se tem celulose, normalmente consegue-se fazer papel. Mas aí depende das características dessa celulose, depende da propriedade do material, ele vai ser mais resistente, mais frágil, então vai mudar a sua aplicação. No nosso caso, a gente tem um papel de celulose, mas a gente pensa assim, poxa Caio, mas o papel é branco, como que uma árvore fica branca desse jeito? Bom, é feita uma série de procedimentos químicos em cima dessa celulose para se remover a lignina, que é o que dá a coloração marrom, principalmente. E, além disso, é misturado a essa celulose carbonato de cálcio. Mas o que é esse carbonato de cálcio que eu estou falando para vocês? Se vocês se lembrarem da sala de aula, a professora escreve com giz na lousa normalmente. Esse giz tem carbonato de cálcio. Poxa, está muito longe da minha realidade. Bom, o nosso osso, ele é basicamente constituído de carbonato de cálcio. Então, é essa matéria-prima que a gente está usando no papel. E se a gente puder cortar uma folha de papel ao meio e olhar ao microscópio, a gente vai ver que parece um sanduichinho, onde a gente tem uma camada de celulose e duas camadas, uma em cima e uma embaixo, de carbonato. E isso é o que dá a propriedade para a gente poder escrever nele. Mas, bom, como funciona o dinheiro, propriamente dito, né? Vamos falar de dinheiro aqui. Ele tem um procedimento a produção dele é um pouco diferente do papel sulfite, do papel de livro convencional. Por quê? Logo no começo da sua fabricação, já são inseridos alguns elementos de segurança. O que são esses elementos? São pontos, são características que são inseridas no papel, na massa do papel, que vão conferir a segurança, conferir que aquele material é autêntico. Mas um dos exemplos que a gente tem no papel é colocar algumas fibras que são luminescentes. E, bom, o que é ser luminescente? É quando a gente tem uma radiação específica, por exemplo, a luz de uma lâmpada é um tipo de radiação. Mas quando a gente tem uma radiação específica para ela, a fibra absorve luz e depois ela emite de novo essa luz, mas de uma forma diferente, numa coloração diferente. Então, é essa característica que a gente consegue colocar no começo da fabricação do papel, que a gente consegue ver algumas fibras coloridas nele, quando a gente coloca, no caso, a luz ultravioleta. Mas não para por aí. Enquanto a massa do papel ainda está úmida, está ainda com um pouco de água, ele passa pelas prensas para ir afinando e, em um dado momento, a marca d'água que a gente conhece,
aquele flamingo, a tartaruga, um peixe. Antes, quando tinha a nota de R$ 1, o beija-flor. A gente tem essa prensa que coloca a marca d'água. Então, é ainda no começo do papel que a marca d'água entra. E ele vai para os rolos, para secagem. E a impressão propriamente dita, né, o que dá a cor no papel, é só na Casa da Moeda. Então, esse papel é feito num lugar e é levado para outro. Na Casa da Moeda, ele passa por diferentes tipos de impressão em diferentes momentos. Então, é feita aquela base colorida, aí tem aquele relevo que a gente passa o dedo e a gente sente perto daquele rosto que tem na moeda, no papel moeda. É colocado elementos gráficos, aquele holograma de futa-cor. É tudo colocado ali dentro, na Casa da Moeda. E daí, conforme isso vai sendo colocado, a gente consegue já observar algumas coisas. Quem tiver um dinheiro, quem tiver 5, 10 reais por perto, se olhar contra a luz, vai ver que alguns elementos eles se sobrepõem, outros eles se destacam, alguns desaparecem. Então, a combinação dos diferentes tipos de impressão produz essas características tão individuais do dinheiro que impedem e que dificultam tanto a falsificação, tornando o dinheiro um papel muito seguro para o comércio e para a utilização. E, além disso, tem alguns outros pontos que a gente consegue separar entre o papel comum e um papel moeda. Que se a gente pegar um dinheiro falsificado e um dinheiro original, a gente consegue diferenciar. Além desses elementos de olhar contra a luz, ou de relevo na moeda, tem que o papel moeda, ele não brilha em si. Se a gente colocar a luz UV, a única coisa que vai brilhar são as fibras que eu falei lá no começo. Mas o papel sulfite e outros tipos de papel, por causa de um procedimento químico chamado branqueamento, ele brilha. Não sei se vocês já perceberam ou tiveram essa oportunidade de ver, mas quando a gente lava, ou nossa mãe, nosso pai, ou nossos avós lavam a nossa roupa, principalmente roupas brancas, com água sanitária. Conforme a gente passa numa luz UV, aquela camiseta branca brilha meio roxo. Esse brilho meio roxo é o sistema de branqueamento, é um dos sistemas de branqueamento que eu posso falar para vocês. Então, um dinheiro de verdade, ele não vai ter esse brilho próprio que a gente está falando aqui. E, além disso, tem naquele holograma que eu acabei de falar para vocês, se a gente olhar bem certinho, bem profundo, a gente consegue ver que nele tem o valor da nota. Então, se é uma nota de R$ 100, ali a gente vai observar que tem vários números 100 pequenos gravados naquele holograma. Então, é mais um elemento que impede a falsificação. Eu acho que não é da época de vocês, mas eu recomendo que assistam. Tem um filme nacional que chama O Homem que Copiava. E tem uma série na Netflix que chama La Casa de Papel. São 2 filmes que trabalham um pouco essa ideia do dinheiro, mas um está fazendo de um jeito errado e um foi fazendo de um jeito que é um dinheiro de verdade. O que está fazendo errado? Vocês conseguem falar para mim qual pode ser? E o que está fazendo certo? Qual que pode ser? Além disso, eu venho falar para vocês de um desafio que eu quero propor para vocês comentarem e mandarem. Eu vou montar um documento e eu mando para vocês. Bom, mas para a gente já ir pensando e começando a perceber tudo isso que a gente foi conversando aqui, a gente recebeu um caso, a gente recebeu
um dinheiro e a gente queria saber se era verdadeiro ou falso. Então, a gente selecionou 3 pontos, esses 3 pontos aqui, do dinheiro. E a gente pegou um outro que a gente tinha certeza que ele era original, que ele era verdadeiro. E a gente fez essa outra foto dos mesmos pontos. Eu quero saber de vocês se esse dinheiro ele é verdadeiro ou ele é falso. E se ele for falso, como que essa falsificação aconteceu? Eu quero ver se vocês estão atentos e se esses olhinhos estão conseguindo prestar atenção no que é verdade e no que é mentira, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima!